canal Aprendiz de Redação, o canal que vai ajudar você a melhorar a sua forma de se expressar pela escrita. Eu sou a professora Elaine Teixeira, sou professora de língua portuguesa, literatura e redação e tenho ampla experiência no ensino de produção escrita e como participante em banca de avaliação de redação em larga escala. E a aula de hoje vai ser sobre o texto A Tipologia Textual Dissertativa Argumentativa. Então, o que é esta tipologia? E trata-se de uma tipologia muito exigidas em grandes processos de seletivos em larga escala, como vestibulares, Enem, concurso. Por quê? Porque é um tipo textual que vai exigir que você trabalhe informações, o seu conhecimento a respeito de um determinado assunto, um determinado problema social ali apresentado pelo tema, e que você também pense, você reflita sobre aquele conhecimento adquirido. Então, tem ali, inclusive, os textos motivadores, que podem ser um pedaço de uma notícia, artigo de lei, charge, para você ter informações, conhecimento a respeito daquele assunto, para que você possa trabalhá-los no seu texto e também pensar sobre ele. Então, eu convido vocês agora a analisarem comigo uma imagem que vai trabalhar aí com duas fotos de dois momentos históricos diferentes em um mesmo país, que é a informação, e como o criador desse texto com imagem escrita se posiciona em relação ao conhecimento que ele tem. Para ficar mais claro aí para vocês, de uma forma bem simples, o que é informar, o que é ter o conhecimento e pensar sobre ele. Então, segue aí a imagem na tela. Então, como vocês estão vendo, trata-se de uma fotografia. Então, a primeira fotografia é a situação da mulher no Afeganistão em 1972, segundo esta imagem. Então, elas estão indo para a faculdade, estão vestidas da maneira que elas querem. E a segunda imagem aí é a situação das mulheres em 2015. Então, aí já não tem tantos direitos, já não vão mais à faculdade, não podem escolher nem a vestimenta, existe uma vestimenta padrão imposta. E então, tudo bem, então aí é a informação, o conhecimento que ele tem aí de um fato histórico. E agora, como ele se posiciona em relação a esse conhecimento que ele apresentou? Está aqui em cima no texto. Não existe direitos garantidos. É preciso lutar por eles, sempre. Então, nós temos aí o posicionamento dele, que é o seguinte, olha, em relação a este fato histórico no qual a mulher tinha liberdade e agora não tem mais, o que devemos pensar, aprender? O seguinte, não existe direitos garantidos. Por mais que você tenha liberdade agora, você corre o risco de perdê-las. Então, a gente luta para termos nossos direitos, mas também temos que lutar para mantê-los. Então, este é o posicionamento dele em relação àquele conhecimento que ele nos trouxe. Agora vamos analisar um outro texto, dessa vez um texto escrito, e nós vamos ver aí a diferença de quando este texto está apenas dissertando, expondo, informando e apresentando um conhecimento e quando ele está pensando sobre este conhecimento fornecido. Então, segue aí na tela o texto. Então, é um texto do qual o participante se propôs a trabalhar com o tema Consequências do compartilhamento de boatos nas redes sociais. Então, ele começa. As redes sociais vieram para ficar. A maior parte das pessoas estão dentro de alguma rede social, seja ela o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. É algo que faz parte da nossa vida moderna. É por meio delas que mantemos contato com amigos, mesmo os distantes. Postamos notícias sobre nós e ficamos sabendo sobre como estão nossos amigos, conhecidos ou artistas que seguimos. Contudo, essa situação traz um problema preocupante, que é o compartilhamento de boatos nas redes sociais. Então, temos aí o parágrafo introdutório. E aí ele começa com a dissertação. Infelizmente, pessoas mal intencionadas publicam boatos ou notícias falsas com o objetivo de confundir as pessoas, colocá-las em bolhas sociais e moldar o pensamento delas através de manipulação. Um exemplo dessa situação foi o compartilhamento de boatos afirmando que haveria distribuição de um kit gay
nas escolas se um determinado candidato fosse eleito. Então, veja bem, quando ele fala infelizmente, ele já tem um mínimo de posicionamento dele. Então, já significa que ele está apresentando algo aí que não é positivo, só que ele ainda não nos disse o porquê. Então, ainda ele está ali nos informando, nos expondo, olha, pessoas mal intencionadas elaboram aí boatos e jogam nas redes sociais, e aí o objetivo é manipular, e aí ele dá inclusive um exemplo de um boato que foi aí compartilhado nas redes sociais. Então agora, o que precisamos saber? Certo, e qual é o posicionamento dele a respeito dessas informações apresentadas? Desse conhecimento que ele tem? O que ele pensa a respeito? Quais são as reflexões que ele faz a respeito disso? Então vamos olhar agora o segundo texto e verificar a diferença. Então tá aqui o segundo texto. No segundo texto, aqui a gente tira a introdução, porque nós já lemos, e vamos aqui na parte em azul, depois que ele apresentou aí o que são boatos, pessoas mal intencionadas jogando notícias falsas nas redes sociais e boatos para confundir, jogar as pessoas em bolhas sociais e moldar o pensamento através de manipulação. E um exemplo que ele dá aí é o kit gay. Certo, e agora a parte azul, nós vamos ter aí o posicionamento dele, todas as reflexões, comentários que ele vai fazer a respeito disso. Então tá aqui em azul. Com isso, uma das muitas consequências negativas desses boatos é que acabam, na maioria das vezes, influenciando o comportamento das pessoas, inclusive em época de eleições, o que nos deixam à mercê de oligarquias políticas que, por meio do financiamento de fake news e boatos nas redes, acabam chegando ao poder. Desse modo, a população acaba elegendo, sem se dar conta, grupos corruptos que tomarão importantes decisões sobre nossas vidas. Assim, vamos perdendo direitos, sofrendo mais opressão e tendo nossas diferenças sociais aumentadas de forma muito injusta. Então, veja a diferença de um texto para o outro. No primeiro momento, ele faz a introdução, olha, hoje em dia todo mundo tem redes sociais, é algo que veio para ficar, só que infelizmente ela também traz um problema que é a possibilidade de espalhar boatos. E as consequências disso são que as pessoas vão sendo manipuladas, jogadas em bolhas sociais. Então aí nós temos todas as informações que ele nos passa. E agora, qual que é a reflexão dele a respeito disso? Olha, devemos tomar cuidado, porque ao se espalhar esses boatos, a influência do comportamento das pessoas, do modo como elas veem as coisas, em política, por exemplo, elas são levadas a votar num determinado partido, candidato, que está ali sendo financiado, que está tendo ali recebendo financiamento para jogar esses boatos, ou seja, a uma pessoa mal intencionada que vai chegar ao poder e, chegando ao poder, vai prejudicar a sociedade, tirando direitos, oprimindo. Então, ou seja, é algo prejudicial. Então, ele tem um posicionamento e ele argumenta, ele se posiciona e ele vai trabalhar com um argumento que é causa e consequência. Aliás, se vocês quiserem saber mais tipos de argumentos, teremos uma aula que vai falar sobre os diversos tipos de argumentos que você pode trabalhar na sua redação. Então, fechamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí de forma clara o que é um texto dissertativo argumentativo. E se vocês quiserem ter mais aulas a respeito, inclusive a forma de se posicionar, os tipos de argumentos, como utilizar esses argumentos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber informações de que aulas novas estão sendo postadas e vamos aí aguardar as próximas aulas. Espero que vocês estejam gostando. Então, até a próxima aula.